Ah, vamos lá, mais um vídeo aqui de... A equipe de marketing de Godzilla x Godzilla Kong vs The New Kong. Empire revelou mais novas imagens e o pessoal não tá me deixando trabalhar. Eu quero terminar a minha análise de Godzilla vs Kong, mas toda hora alguma novidade sai e eu quero cobrir, eu quero falar sobre. Então, fazer o quê? Quanto mais conteúdo, melhor. Começamos com o Godzilla acordando no Coliseu de Roma. Eu acredito que essa vai ser uma das primeiras cenas do filme, o que é interessante porque Godzilla vs Kong começa com Kong acordando e agora nós temos aí o Godzilla acordando. Me pergunto se isso é proposital. Agora, uma coisa que eu não entendi foi que alguns fãs ficaram reclamando da computação gráfica dessa cena, falando que, não sei, não parecia estar bem finalizado, a cor tava estranha. Novamente, eu não vi nenhum problema. Sendo muito sincero, eu catei defeito nesse take, no Godzilla nesse take. Eu não consegui encontrar nenhum problema, então vocês que são críticos de computação gráfica, me diga por que não tá bacana esse take do Godzilla. Pessoalmente, eu achei legal. E quando saiu essa nova imagem, as pessoas ficaram pedindo pra eu analisar o Godzilla acordando, e tudo que eu fiquei pensando foi... Bom, lá está o Godzilla acordando de novo, porque provavelmente não estão deixando ele dormir. A franquia de Godzilla se resume a ele tentando dormir e alguma coisa muito barulhenta acorda ele, fazendo com que ele queira destruir tudo em sua volta. Godzilla talvez seja o pior vizinho que existe. Eu queria saber se saísse um vídeo meu acordando de manhã, indo até o banheiro, se ia ter tanta gente fazendo análise disso. Agora, uma coisa que alguns fãs pontuaram que eu de fato achei engraçado foi que nesse vídeo em que o Godzilla acorda, ele meio que dá uma levantada na sobrancelha e o pessoal ficou comparando com The Rock. Já pode ter um meme. Agora vamos lá, tem 2 novos comerciais de TV e nesses comerciais nós vemos mais do Kong correndo no interior da Terra Oca, e o interessante dessa vez é que ele tá sendo perseguido pelos aparentes Minions do Scar King. É uma cena que honestamente me lembrou Planeta dos Macacos, o primeirão da década de 60, onde os macacos montados em cavalos estão caçando os humanos. No caso aqui a gente tá vendo vários gorilas gigantes perseguindo o Kong, e o Kong aparentemente tá carregando uma parada na mão. Eu não sei se é o Rive dos protagonistas, Não, lembrando não tá que Rive é o nada, ele tava com a mão veículo da queimada. Terra Oca. Ele pode estar carregando também a Gia e aquela doutora de Godzilla vs Kong. E se a gente for parar pra ver, esses gorilas gigantes Minions do Scar King, eles estão usando altas ferramentas. Tem um gorila aqui gigante com um aparente machado de pedra na mão, provavelmente de pedra lascada. E talvez o take mais interessante pra mim nesse momento é quando o Kong cai em uma armadilha. Ao menos parece pra mim uma armadilha. Não sei se é um buraco que já tava naturalmente lá ou se foi algo que foi criado pelos Minions do Scar King. Pra você ver como é que os gorilas gigantes do Monsterverse são inteligentes. Os caras bolaram uma armadilha no melhor estilo Guerra do Vietnã. Então, se tem uma coisa que definitivamente vamos ver nesse filme, vai ser macacos gigantes se sentando a porrada. O que pra mim é muito foda. Tadinho do Kong. O que ele mais queria era encontrar outros de sua espécie. Agora que ele encontra, o que acontece? Sentou uma porrada nele. Esse take eu achei muito foda, que é a câmera dando um dolly zoom. Essa é pra galera que tá falando que esse filme vai ser burro e ponto final. Tudo bem, eu fui uma dessas pessoas, mas meteram um dolly zoom no Kong. Pra quem não sabe, esse é um enquadramento que o Alfred Hitchcock usou naquele filme Vertigo, traduzido pro português como O Corpo que Cai. É um efeito em que a câmera tira o zoom, mas ela se aproxima do objeto, aí cria esse efeito muito foda. Acho que a primeira vez que eu vi esse efeito foi naquele clipe do Michael Jackson, Thriller. Tem uma hora que a namorada do Michael Jackson, ela tá olhando com medo, aí rola esse efeito cinematográfico. Viu? Monsterverse também é a cultura. Eu sei que a gente tem vários detalhes já do Scar King, mas nesse novo comercial nós temos uma nova imagem do Scar King, pra quem quer aí mais detalhes do gorilão vermelho. E uma parada que eu tô vendo muita gente discutir na internet é se o Scar King vai ser menor ou maior que o Kong. Eu ainda não sei se ele vai ser maior ou menor, mas eu acho que não vai importar muito, porque Scar King controla o Shmu, aparentemente. Então ele pode ser baixinho, mas aí ele tem a porra de um lagarto de gelo pra auxiliar ele na luta. Então, tanto faz ele ser pequeno ou grande. E ainda sobre o Scar King, nesse comercial tem uma hora que o Scar King, ele aponta
o cristal da ponta do chicote dele, ele aponta assim pro horizonte, ele aparentemente tá aqui no Rio de Janeiro, e aí ele faz assim, com o chicote apontando o cristal pra algum lugar. Eu presumo que nessa hora ele tá meio que dando um comando pro Shmoo. Sei lá, o Scar King tá lutando contra o Kong, e aí o Godzilla aparece pra dar um help, e aí o Scar King, Shmoo, pega aquele filho da p... Aí lá vai o Shmoo derrubar o edifício central. Agora, essa é pra você que tá ansioso pra ver o Shmoo. Em um desses novos comerciais pra TV, temos um take onde o Godzilla e o Shmoo estão lutando no Rio de Janeiro, e em um específico momento a gente consegue ver o rosto do Shmoo. E cara, nesse específico take, novamente dá pra ver o quanto colossal vai ser essa criatura. Ele é muito maior do que o Godzilla. Ansioso pra ver esse bicho congelando a minha cidade, porque como eu já disse várias vezes nesses últimos vídeos, tá quente pra caraca. Shmoo tá fazendo falta. E aproveitando que nesse take nós temos aí o Godzilla varrendo os prédios com seu rabão, eu queria dizer que é interessante que antigamente a gente fazia essa comparação de que o Godzilla é uma junção de um tiranossauro com um estegossauro, só que ele não tinha nada na ponta da cauda. E agora, aparentemente, o Godzilla vai ter esses espinhos, tal como a cauda de um estegossauro. Agora sim, o Godzilla é a perfeita fusão de um tiranossauro com um estegossauro. A gente tem um take de correria e desespero nas ruas do Egito, o que me faz pensar que esse filme deu uma boa rodada pelo mundo, hein? Roma, Egito, Rio de Janeiro, interior da Terra Oca. Qual é a próxima? Magé? E por falar no Egito, nós temos aí um novo banner do filme mostrando Kong esmagando as pirâmides de Gizé. As pirâmides aí fazendo uma palavrinha IMAX. O que, por sinal, e aí, vocês já sabem onde é que vocês vão assistir o filme? Ainda tô vendo sobre ir pra São Paulo, só que tem uma galera querendo que eu assista o filme aqui no Rio de Janeiro. Eu tô estudando a possibilidade de assistir aqui no Rio e aí ir pra São Paulo, assistir com a galera. Alguma solução a gente vai arrumar pra isso e não se preocupe, assim que eu arrumar essa solução, eu estarei falando aqui no canal. Como eu disse, a equipe de marketing de Godzilla x Kong The New Empire não tá me deixando descansar. Toda hora tá lançando coisa nova que me dá vontade de falar sobre aqui no canal. Então, ainda dá tempo de você se tornar membro do canal desse legendário e garantir seu nome na análise desmaratonando Godzilla vs Kong. Está ficando muito demais esse vídeo. No último vídeo em que eu dei um tour pela cidade do Rio de Janeiro mostrando os locais do Rio que apareceram nos trailers até agora, eu agradeci aos novos membros do canal por terem se tornado membros. Ainda dá tempo de tu virar membro e garantir teu nome nos créditos dessa análise que tá ficando muito demais. E mais uma vez, agradeço aos inscritos que consideraram ser uma boa ideia se tornar membros do canal desse legendário. Lembrando que seu nome não apenas vai aparecer nos créditos dessa análise, mas como também em futuros outros projetos da Deslegendário. E por fim, segue a notícia que eu achei mais interessante sobre o novo filme. Aparentemente, o filme vai ter 60 minutos de monstros em cena. Cara, esse talvez seja o maior tempo de monstros em cena em um filme de monstro gigante. Isso é maravilhoso pra quem tá indo pro cinema especificamente pra ver apenas os monstros se sentando a porrada. E isso também, mais uma vez, reforça que os monstros são os protagonistas do filme. Não que eu deteste todos os personagens humanos de filmes de monstros gigantes. Honestamente, pra mim, tem bons personagens humanos em filmes de monstros gigantes. O Dr. Shirizawa, tanto do filme de 54 como o do Monsterverse. O pai do Ford de Godzilla 2014 também é um excelente personagem. O Randa de Kong Ilha da Caveira também, gosto muito desse personagem. Aquele maluco do podcast de Godzilla vs Kong. Eu sei que algumas pessoas não gostaram dele, mas honestamente ele foi um dos meus personagens humanos favoritos desse filme. E em Shin Godzilla e Godzilla Minus One, eu praticamente gostei de todos os personagens. Então, assim, antes de falar que humano em filme de monstro gigante são todos ruins, lembre-se que tem esses personagens que são bacanas. Mas não vou negar, não. Tô animado pra ver 60 minutos de monstro em cena. Eu quero ver se eles vão saber trabalhar esse tempo. Como já diz o Deadpool, grande porradaria em computação gráfica vindo aí. Então é isso. Essas são as novidades de Godzilla x Kong que saíram nos últimos dias. Perguntas: o que você achou da computação gráfica do Godzilla quando ele acorda em Roma? É válido essas críticas da galera? Eu honestamente eu não sei, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam dessa ideia do Kong enfrentar outros gorilas gigantes? E aproveitando essa pergunta, vocês estão animados para esse novo filme do Planeta dos Macacos, Kingdom of Planet of the Apes? Manda aí nos comentários. E como sempre, vamos trocar a famosa ideia.
Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo aí do Monsterverse sobre o filme. E, bom, é isso. Alô, Trabox.